Bom, eu falei assim com um pouco de sotaque, porque eu acho que as organizações criminosas vão contratar um Chief Prison Risk Analyst. What? É um Chief Prison Risk Analyst. É um CPRA. Vai ser um novo cargo nas organizações criminosas, que é o seguinte: esse cara vai ficar na frente do computador com toda a legislação disponível para orientar a organização criminosa, dizendo: nós não devemos cometer esse crime, porque esse crime aqui, que antes dava 8 anos de cadeia, agora está dando 12 anos de cadeia. Então a gente corre mais risco. Se a gente for preso, a gente vai ficar mais tempo na cadeia. Então eu vou deixar aqui meu parecer. Então eles vão ter agora um CPRA e eles vão ter um sistema para análise de toda a legislação, vão ter que ter alguns aplicativos de atualização da legislação vigente para a área de atuação deles, né? Então eles vão saber se eles podem ir, se eles não podem ir num determinado crime. Porque tem uma fantasia, e obviamente eu estou brincando, né? Mas tem uma fantasia que as autoridades alimentam, e muitos colegas nossos também alimentam, de que se você aumentar a pena de um crime, você afugenta o criminoso do crime. Você, como é que chama? Você desestimula o criminoso. Então o criminoso ele ia roubar, você aumenta o crime, ele para de roubar. Ele ia matar, você aumenta o crime, ele para de matar. Ele ia fazer tráfico de drogas, você aumenta o crime, ele deixa de fazer tráfico de drogas. Todas as estatísticas mostram que isso é uma bobagem retumbante. Todas. Não tem uma estatística que mostre que um criminoso deixou de cometer um crime porque aumentou a punição. O que há são estatísticas mostrando que o criminoso deixa de cometer o crime quando aumenta o risco da punição. Então, se você mantiver a pena, ainda que baixa ou mais baixa, mas prender o cara, aí você tem um efeito de demonstração. Então a gente fala assim: não, tem países onde tem pena de morte, você vê que desanima, desestimula e tal, né? Qual é a Indonésia, onde os brasileiros que chegaram com droga, fizeram tráfico de drogas e foram mortos, né? Alguns estão esperando. Só que é o seguinte: não é que lá tem pena de morte. Lá tem pena de morte e ela é executada. Ou seja, se você for pego e será pego, você será morto. Então, o camarada, ele fica desestimulado. Ou então, ele cobra um caminhão de sal para cometer um crime. Você não tem muitos casos. Aqui no Brasil, ao longo do tempo, a gente criou os crimes hediondos e não há registro de queda. Ah, não, caiu o número de casos. Não cai coisa nenhuma. E agora, o nosso ministro, aliás, a gente falou ontem que ele tem um nome parecido com o do Robert Lewandowski, né? Hoje eu fui escrever no computador Medidas Lewandowski e não saiu Medidas, saiu Edidas. Então aí ficou quase que Adidas, você entendeu? Então ficou Adidas e Lewandowski. Mas, primeira coisa apareceu o Lewandowski. Eu nem sei se ele é patrocinado Adidas, mas pelo menos ficou lá Esporte, Lewandowski e tal. Quando você pega a lista de medidas tomadas, propostas no pacote antifacção, porque tudo tem nome bonito, já falei disso aqui, você vai ver, tem lá crimes que hoje recebem pena de 3 a 8, passam a 5 a 10. Aí eles criam o crime de organização criminosa qualificada. Já existe organização criminosa, mas agora tem organização criminosa qualificada, que é de 8 a 15. Eu fico imaginando o ar de tédio dos traficantes internacionais, dos nossos bandidos mais famosos, olhando a reação estatal, aumentando pena. Você fala: mas esses caras são uns idiotas. O que são? Devem estar pensando assim. Esse pessoal deve ser meio bobo. Eu acho que a gente é bobo. Aí você tem, por exemplo, pena de 12 a 30 anos em caso de homicídio a mando de organização criminosa qualificada.
Se você hoje for ao artigo 121 do Código Penal e olhar lá, crime cometido por paga ou mando por outra pessoa, é agravante para o crime de homicídio. E pode chegar a 30 anos também. Então já tem um crime. Se for a mando, pode chegar a 30 anos. Agora eles criaram um crime que também pode chegar a 30 anos se for a mando de organização criminosa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, tem coisa que é a mesma coisa, tem coisa que aumentou a pena. Aí eles criam o Banco Nacional de Organização Criminosa. Então a gente tem agora o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Organização Criminosa. Nós temos um Banco Nacional de Material Genético, nós temos um Banco Nacional de Material Balístico, só que o Banco Nacional de Material Balístico tem 3 balas lá dentro, registradas. O Banco Nacional de Material Genético tem 10 materiais genéticos lá dentro. Agora a gente vai ter o Banco Nacional de Organização Criminosa, que esse sim vai ser espetacular, vai ser o maior banco de organização criminosa já visto na humanidade. Então, é populismo de novo, demagogia, enganação, fazer a sociedade trouxa, sugerir que agora sim o governo, o Lewandowski, está combatendo o crime organizado. Você pega o século XVIII, Cesare Beccaria, um dos maiores freios aos delitos não é a crueldade da pena, mas a sua infalibilidade. Ninguém aprende isso. O Conselho Nacional de Justiça fez um estudo que ele pegou, durante 1 ano ou 2, quantos casos de processos penais por corrupção, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa atingiram a data de prescrição. 3.000 casos de corrupção, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa chegaram à prescrição. Você entendeu? Não é a pena. Prescreveu. Acabou. O cara sai livre. 3.000. Criminoso, o dia que ele começar a consultar o Código Penal para saber que crime ele vai cometer, o Brasil mudou de patamar, né? O que a gente tem é impunidade. É indiscutível. É indiscutível que a gente tem impunidade. Outro dia, noticiamos aqui, um cara foi preso e ele tinha 2 tornozeleiras. E ele estava cometendo crime. Pô, o cara que tem 2 tornozeleiras e está cometendo crime, significa que colocaram a primeira e ele voltou a cometer crime. Aí reincidiram na punição, porque ele foi reincidir também, mas as autoridades reincidiram na punição. Que você vai ter a segunda tornozeleira. Aí botaram a segunda tornozeleira. Aí ele voltou a cometer crime. Quer dizer, a resposta do Estado não foi suficiente nem adequada para impedir que esse criminoso cometesse crime. Mas são crimes diferentes. Não interessa. Cometeu crimes. A estatística mostra que de cada 100 crimes cometidos, tem um cara que é punido. Não é que vai a julgamento, que é punido. 1 em 100. Então a nossa questão é, tem uma impunidade, sim. Essa impunidade não é só fruto do Estado, ou vamos lá, do sistema de justiça que tira as pessoas da cadeia. Não é verdade. Não é só isso. Tem problemas. Mas muitas vezes o trabalho da polícia fica ou limitado ou é mal feito. Então tem os casos em que o trabalho é mal feito. Cometem crimes ao tentar esclarecer os crimes. Cometem erros processuais ao tentar esclarecer um crime. Destroem provas ao tentar coletar provas. Não fazem o armazenamento devido da prova. E a cadeia de custódia da prova é fundamental. A preservação da cadeia de custódia da prova. Muitas vezes um perito chega num local e esse local foi pisoteado, foi mexido, foi descaracterizado pela polícia, que deveria guardar o local. Aí como é que faz? Uma frase que
se diz muito no mundo da perícia é: o sangue fala. O sangue fala. Então você tem um corpo, você olha como o sangue formou sua mancha, localiza o spray, os espirros de sangue e tal. Agora você pega, muda o corpo de lugar, aí complicou tudo. Porque você tem que ver o ângulo, aonde caiu o corpo, você consegue calcular pela bala a distância que ele estava. Existe o tiro que é dado a queima-roupa, que produz um estrago na pele. Tem o tiro que é dado à distância, que produz outro estrago na pele. Tem diferenças que, por exemplo, existe o tiro nas costas e tem o tiro pelas costas. Muitas vezes o criminoso acerta alguém, ou a polícia acerta alguém nas costas, mas não foi um tiro pelas costas que é um ato de covardia. Foi nas costas porque na hora do disparo, eventualmente o ladrão se vira um pouquinho, toma um tiro nas costas, mas ele não estava tentando escapar sem uma arma, correndo, e alguém atirou pelas costas, que é um ato de covardia. Mas muitas vezes a polícia comete erros graves. Muitas vezes a polícia comete erros graves e aí perde-se o processo. Outras vezes você tem erros da justiça. Então, não é tudo, a impunidade, ela tem faces variadas. A prescrição é um tipo de impunidade. Se você deixa um processo prescrever e porventura, né, o camarada é culpado, você acaba patrocinando a impunidade. Aí vai o governo e, sabendo que não está fazendo nada contra a criminalidade, vai lá e apresenta projetos. Então, apresentaram um projeto, por exemplo, para treinamento das guardas civis. Não sei se vocês viram, 170 milhões de reais para guardas civis. Tem 1.300 guardas civis no Brasil. Divide 170 por 1.300, dá 10 mil reais por mês num ano, por cidade. E eles anunciaram isso como uma grande linha de financiamento. É uma enganação. Tudo no Brasil tem número grande. Então 170 milhões é número grande de pessoa física. Agora, o governo encher a boca para anunciar, estufar o peito para falar que botou 170 milhões de reais para treinamento, eu não sei, qualificação, não sei o que, das guardas metropolitanas civis e o diabo municipais, com 170 milhões de reais, tendo 1.300 guardas no Brasil. Piada. Piada lewandowskiana. Piada do Ministério da Justiça. O ministro faz um trabalho que não se enxerga. Ele se mexe, ele se desloca, ele fala bonito, mas o trabalho dele não tem serventia. Até agora não tem serventia. Basta ver esse projeto, que não muda em nada o cheiro da água. Não muda em nada o cheiro da água. A gente fica nessas reações simbólicas. A gente fica tentando convencer a opinião pública de que a boa intenção do legislador, o desejo das autoridades em aumentar as penas vai resolver alguma coisa. É aquela história, é esconder a incompetência tentando obter votos com isso. E é um negócio horroroso. Se a gente pegar e olhar, como eu falei, as causas, eu estava falando de impunidade, falei da prescrição, mas tem um problema grave, por exemplo, que é o engessamento do trabalho da polícia. É uma coisa grave. Uma das formas de você reduzir a criminalidade é você desengessar o trabalho da polícia, que tem seus limites, né? Porque desengessar, você pode perder o controle, mas do jeito que está, é controle demais. E esse negócio está complicado, é uma discussão. Então, é fundamental fazer uma discussão sobre os reais problemas que não passam por falta de pena. A sociedade não está reclamando que os bandidos ficam pouco tempo na cadeia, do tipo 8 anos e precisam ficar 14. Não é isso que a gente fala. Nossa, os bandidos estão ficando só 14, tem que ficar 22. Não é essa a reclamação da sociedade. A sociedade a reclamação da sociedade que é justa os bandidos estão soltos. Porque bandido por 14 anos, preso,
Pelo menos por 14 anos ele não vai ficar fazendo roubos, assaltos, latrocínios, roubo a banco, seja lá o que for, roubo à farmácia. E isso está acontecendo direto. Então, as grandes cidades estão infestadas, coalhadas de bandidos, e a gente tem que tirar esses bandidos da rua. A polícia está enxugando gelo. O sistema de justiça não dá conta do recado. Todo mundo sabe disso. Aí vai o Lewandowski e faz um programete que parece propaganda de candidato a vereador. Uma coisa bem mequetrefe, bem ruinzinho. Não dá para acreditar que isso aqui possa transformar a qualidade do combate à criminalidade. Eu estou chamando a atenção disso e eu reclamo muito e critico muito o ministro da Justiça, e não faço o mesmo com outros ministérios, alguns porque são inúteis, não vale a pena falar deles, né? Ministro da Pesca, eu falo do ministro da Pesca, não serve para nada. Outros porque trabalham. Esse aqui, esse ministro, ele não faz nada, não tem utilidade. Isso aqui, esse trabalho e nada é a mesma coisa. Alguém vai dizer que eu estou exagerando. Quem está exagerando é ele, ao apresentar isso aqui como um programa de combate às facções. Não tem ferramenta aqui para combater as facções. O policial agora vai poder montar uma empresa para se infiltrar numa quadrilha. Nossa, que transformação extraordinária. Falta dinheiro, falta inteligência, falta treinamento, falta um banco de material genético digno, falta um banco de material balístico digno, falta integração. Isso aqui ele soltou sozinho. Eu vou fazer meu próprio texto, lançou sozinho. Falta integração. As polícias não se falam, as polícias não trocam, só quando tem operação muito específica. A gente sabe que o Ceará e o Rio de Janeiro estão interessados nos mesmos bandidos. Aí eles fazem lá um acordo e pronto, saúde. Mas do jeito que está, a gente não vai conseguir combater. E não vai ser com essa iniciativa mequetrefe anunciada pelo Ministério da Justiça que o Brasil vai combater. Mais uma vez a gente perdeu chance, mais uma vez fica claro que o ministro Lewandowski não é um ministro talhado para esse cargo. Ele talvez pudesse separar o Ministério da Justiça do Ministério da Segurança Pública. Deixa lá ele no Ministério da Justiça, aí ele fica falando com o pessoal de toga, vai nas festas. Hoje em dia tem bastante festa em Brasília, aí ele pode ficar indo nas festas, aí registram a chegada do ministro da Justiça, né? E aí ele vai e tal, e fala, faz discurso. Ele fala bonito, ele é agradável pra caramba. E aí bota um ministro de Segurança Pública, alguém que trabalha, arregace as mangas, entenda do assunto, porque ele não entende nada. E a sociedade cobra só do ministro da Segurança Pública e deixa o ministro da Justiça fazendo essas coisas aí que a gente não entende muito bem o que faz. Agora, daquilo que diz respeito à sociedade e combate à segurança, ele não está ajudando. É lamentável, porque lançou com pompas, vai mandar para a Casa Civil, que está avaliando, depois vai mandar para o Congresso. Isso aqui, o destino certo é lata do lixo, de tão ruim. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.